Continuando nosso estudo da radiação de carga pontual, nós vamos estudar o caso V diferente de zero, né? Lembrando que a nossa ideia era obter o campo de radiação, né? Com o campo de radiação, a gente obtém o S de radiação. Nós vimos isso ser proporcional ao módulo de E de radiação ao quadrado. E aí, a partir daqui, a gente tem a energia por unidade de tempo, né, por área, né, ou por ângulo sólido, que vai caracterizar o comportamento angular da radiação. Aí, nessa quantidade, né, tem uma peculiaridade interessante, que ela envolve duas perguntas que são distintas. Né? Vamos supor que eu tenho o dPdA inicialmente. Potência por unidade de área, energia por tempo por área. Né? Então isso é dE, dt, dA. Quem é dE, dt? O dE, dt, da maneira como nós temos estudado, é a energia por unidade de tempo que atinge, né, o observador a uma distância r, colocar um r assim, do objeto da carga pontual, que se move em uma região limitada aqui no centro. Eu faço esse r ficar muito grande, calculo então a contribuição da energia, né, que é a energia por tempo. Então é a energia por tempo que chega no observador. Mas essa não é a única quantidade que eu posso estar interessado. Eu posso perguntar qual que é a energia por tempo retardado, essa taxa. Isso seria a energia perdida pela partícula. Aí vem a pergunta, será que isto é diferente disso ou é igual? Né? A resposta é que é, em geral, diferente. Em geral significa, se V é diferente de zero, é diferente. Isso pode ser visto qualitativamente de forma muito fácil. Vamos supor que eu tenho uma fonte emissora aqui, com inicialmente um V igual a zero. Então, em repouso. Né? E aqui eu tenho o meu observador. Então, a taxa de emissão é igual à taxa. Então, aqui tem um fóton sendo emitido, né? Numa certa taxa. Como a fonte está em repouso, essa é a mesma taxa com que eu vou observar. Vou receber, né, energia por unidade de tempo aqui. No entanto, isso é claramente diferente, né, se a velocidade for diferente de zero. Né? Se eu tiver uma velocidade que cria um movimento então de aproximação, né, da fonte em relação ao observador, essa fonte vai emitindo uma certa taxa e o observador vai receber isso numa taxa diferente, porque a cada fóton que emite, o fóton seguinte é emitido com o emissor um pouco mais próximo. O contrário vai acontecer quando a velocidade for no sentido contrário. Vem um fóton, né? O outro fóton que é emitido já é emitido quando a fonte está mais afastada. Isso afeta a taxa com que o observador vai receber a energia. Né? Então, essas duas perguntas são diferentes. E muitas vezes a gente está interessado nessa segunda pergunta: como a partícula perde energia por tempo. Então, matematicamente, isso pode ser avaliado por uma regra da cadeia. O dE dt retardado é um dE dt dt dE retardado. Desculpa, dE dt 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 retardado. E aí eu relaciono essa derivada, que é o que o observador vê chegando até ele, com essa derivada, que é o que a partícula está perdendo. Então tudo que a gente tem a fazer é avaliar essa derivada aqui. Isso é fácil, né? A partir da definição do t retardado como t menos r sobre c. Né? Sendo que esse r, lembrem, é um r menos a trajetória da partícula, a posição da partícula, né, que é uma trajetória parametrizada pelo tempo retardado. Então, quando eu tirar o diferencial aqui, ó, eu tiro o diferencial do lado de cá. Esse diferencial aqui vai ser 1 sobre c. Quando eu pego o diferencial daqui, eu tenho esse módulo, ele vai para baixo. Né, porque isso aqui é a raiz, né, de x menos w1 ao quadrado, etc. E quando tudo isso elevado a 1 meio, né? Quando eu pego a derivada disso, né, para ter o diferencial, eu vou ter esse módulo aparecendo no quadrado. Depois eu vou ter esse próprio vetor, vezes a derivada do que está aqui dentro, esse menos vira mais aqui, e isso aqui vai ser a velocidade.
Então essa, e aqui dt retardado, porque é o diferencial. Então essa é a expressão. Aí eu posso colocar o dt retardado em evidência, puxo isso para o lado de cá, e eu tenho R escalar V sobre RC é igual a dt. Ora, outra maneira de dizer isso é que dt retardado é igual a esse parênteses que está aí. 1 menos R escalar V sobre RC. Ainda uma outra maneira de escrever isso é avaliando essa quantidade aqui, ó, R escalar U sobre RC. Né? Lembrem que o U vale CR unitário menos V. Então, fazendo o produto aqui, eu vou ter R escalar vetor R unitário é o módulo de R, RC, menos R escalar V dividido por RC. Ora, isso é igual a isso. Aqui eu tenho 1 menos R escalar V sobre RC. Então, o dt retardado, é essa quantidade aqui que eu tenho que incluir na minha conta, né, para ter a energia perdida pela partícula por unidade de tempo, ou seja, a potência, né, perdida pela partícula. Então, esse é o fator que eu tenho que incluir. Tá, então, isso vai entrar em contas desse tipo aqui, olha. dPdA que eu tinha começado, né, a minha conta, isso vai ser escrito, vou colocar aqui perdido pela partícula, né? Isso vai ser um dp perdido pela partícula, vou indicar esse linha com isso, R2 d ômega. Então eu vou querer o dp d ômega, então esse dp' d ômega eu escrevo como o fator que vem no dt retardado, que é esse aqui, coloco ele aqui, R escalar U dividido por RC, e o dp de ômega propriamente dito, né, que é o vetor de point, né, elevado ao quadrado, né, isso vai ser 1 sobre μ0, o campo elétrico ao quadrado está o vetor de point. O vetor de point é 1 sobre μ0 c, módulo de E da radiação ao quadrado, né, essa expressão dele. Aí eu ponho um R2 que vem daqui de baixo, né? Então aí eu tenho tudo, né? Lembra que eu usei aqui, ó, que o dp de ômega ele vale R2S escalar R unitário. Então o S é isso aqui, escalar R unitário, ele está na direção R, vai ficar 1, e o R2 está aqui. Então é exatamente essa expressão. Bom, eu posso levar isso agora adiante, colocando o E de radiação que a gente já conhece, né? Então eu vou ter a expressão que vai ser a que é de fato usada. Q2 sobre 16π2, ε0 ao quadrado, R2 dividido por um R escalar U, a sexta, né? Então eu tinha R sobre R escalar U ao cubo, né, elevado ao quadrado, porque eu tenho esse quadrado, dá esse fator aqui. Aqui eu tenho um produto vetorial duplo, né, que tem um vetor R, então vou pôr um R2 do lado de fora, e aqui eu ponho unitário, né, R vec U vec A ao quadrado, e ainda tenho o R2 que vem aqui do vetor de point, o μ0c que vem aqui do vetor de point, e o fator finalmente que faz a minha correspondência da energia recebida pelo observador e a energia perdida pela partícula. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Tá? Então, trocando em miúdos, dp' de ômega finalmente é escrito como Q2 dividido por 16 π2 ε0. Aí tem os fatores C, né? C2 é 1 sobre ε0 μ0. Esse μ0 corta com esse C2. Tem um ε0 aqui, então, que corta com um desses. Eu fico só com isso aqui. Eu tenho ainda no numerador esse duplo produto vetorial, que eu coloco desse jeito. E aí no denominador agora,
Vamos ver o que eu tenho. R escalar U a sexta e R escalar U. Então eu vou ficar com R escalar U a quinta. Eu vou colocar como unitário. Depois eu compenso esses fatores. Vou pôr a quinta agora, então eu perdi essa potência pelo fator que eu tinha incluído. Os fatores R2 agora, como é que eles aparecem? Ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho R2, tenho R2, R4, tenho um R2 aqui, R a sexta. E aqui eu tenho esse R a sexta que vai cortar. Aqui eu tenho um fator R, aqui eu tenho um fator R que corta. Então essa é a minha expressão para o dp de ômega. Tá, então a gente usa isso numa expressão que vai ser um exemplo, né, específico, que é o caso do V colinear com A, né, V e A colinear. Então esse é o nosso exemplo para aplicar essa expressão. Então, onde eu devo usá-la, né? Onde eu uso essa condição? No UVEC-A, que é igual, né, a um CR unitário menos V, VEC-A. Como V e A são colineares, isso não contribui para o produto vetorial, e eu fico aqui só com um CR unitário VEC-A. Outro lugar que eu uso é o R unitário escalar U, que aparece aqui no denominador. Isso aqui vai ser R unitário escalar C, R unitário menos V, que é igual a um C, né? R com R é 1, menos R unitário escalar V. Tudo isso, então, levado em conta, eu posso escrever o meu dp' de ômega como Q2, vou pôr um C2 aqui, 16 π2 ε0. Esse C2 vem desse produto, né? Porque o UVEC-A envolve um C, quando ele sai daqui eu tenho um C2, então vai aparecer aqui. Aí eu ponho R, VEC, R, VEC-A, que é o que sobrou daqui, ó, R, VEC-A, isso aqui vem para cá. E aqui no denominador eu vou ficar com isso aqui, né, elevado à quinta potência. E essa é a conta que eu tenho. Então essa é a conta. Aí, assim, só para progredir um pouquinho mais nela, eu posso usar a regra de duplo produto vetorial para escrever isso aqui como um R escalar A, R menos A. Né? E quando eu tomo o quadrado, como é o que é exigido naquele numerador, isso aqui vai ser um A2 menos R unitário escalar A ao quadrado. Né? Isso aqui pode ser escrito como A2, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, né? Que é um seno ao quadrado de θ, onde θ então vai ser o ângulo entre a aceleração e esse vetor R unitário, que é o que aparece aqui. Então, se eu faço o V, por exemplo, coincidindo com o eixo Z, né, eu posso escrever tudo isso aqui junto como dp de ômega igual a Q2, C2, A2, né, que vem daqui agora, tudo certinho, 16 π2 ε0, vou colocar aqui um C a quinta, que é o que eu vou tirar daqui. Observa que eu ponho um C em evidência, depois eu ponho um V sobre C aqui. Esse V sobre C eu vou chamar de um vetor beta. E aqui então vai ficar com 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, que nós vimos aparecer, dividido por 1, né, eu pus sem evidência, menos o beta, que eu gerei aqui, cosseno de θ, uma vez que V e A, né, são colineares. E isso aqui é elevado à quinta potência. Tá, então esse é o resultado, né? Vou colocar aqui o beta igual a V sobre C, né? E, né, posso até reescrevê-lo como um Q2 μ0 A2 dividido por 16
P2C. Eu tenho um C2, um C à quinta, então eu tenho um C ao cubo que vai ficar aqui. E eu transformo um sobre C2 em ε0 μ0, esse ε0 corta e o μ0 vem aqui para cima, né? Então eu vou ficar com, eu tinha um C ao cubo, o C2 virou essa constante, cortou com essa e sobrou só um C, que é o que eu tenho. Seno ao quadrado de θ dividido por 1 menos beta cosseno de θ à quinta. Então isso é uma conta que a gente fez que dá um comportamento angular bem distinto daquele seno ao quadrado de θ, né, por causa daquele denominador. É interessante ver o que acontece, né, com isso. Vamos supor que essa linha aqui, horizontal, é a direção da velocidade, né, que é colinear com a aceleração. Θ, então, é o ângulo entre essa linha, né, e o vetor R, né, onde eu posiciono o observador. Aí posiciono ele em vários ângulos. E aí esse comportamento angular ele pode ser colocado nessa representação aqui dessa forma. Antes, com beta indo para zero, no caso não relativístico, eu tinha um seno ao quadrado de θ, era algo assim. Ó. O efeito do movimento relativístico é te empurrar essa radiação para um cone de radiação que concentra a radiação num certo θ máximo, que depende então desse V sobre C. Quando maior o V sobre C, quanto mais relativístico for o movimento, mais fechado é esse cone. Então, olha que interessante, a radiação fica concentrada num cone em direção do movimento. Esse é o efeito relativístico. E mais, o cone é mais fechado quando maior for o efeito desse denominador que aparece aqui nesse beta. Tá? Então é assim que a gente caracteriza a radiação de uma carga pontual.